Oi, eu sou a Ana Beatriz, da terceira período de enfermagem da Faculdade Soberana, e hoje estou aqui para falar assuntos abordados na AV2 da matéria de farmacologia básica. Aqui eu vou estar falando sobre todos os assuntos que caíram nessa AV2 e explicando resumidamente sobre cada uma delas. Bom, o primeiro assunto que eu vou estar abordando aqui nesse vídeo é a diferença entre analgesia e anestesia. Resumindo para vocês um pouco a introdução delas duas, a diferença é: a analgesia é usada em dores esporádicas. Já a anestesia bloqueia a sensação de dor durante um período de tempo específico, para que o paciente não sinta dor durante algum procedimento médico. Então, agora, falando a diferença das duas. A analgesia as drogas usadas têm o objetivo apenas de aliviar ou amenizar a dor, ou seja, elas provocam a ausência ou amortecimento da dor sem perda de consciência. Já a anestesia são usadas drogas anestésicas no paciente para que o cérebro dele não reaja com a dor durante um procedimento cirúrgico. Dependendo do tipo, o paciente pode ou não ficar consciente. A anestesia e a analgesia devem ser usadas em situações diferentes. A anestesia ela é indicada para um determinado tipo de procedimento, por exemplo, anestesia geral, anestesia regional e anestesia local. A analgesia, qualquer medicamento para aliviar uma dor é um analgésico, como por exemplo um remédio para dor de cabeça. Os analgésicos são como uma classe de assistência de medicamentos que se divide em dois tipos básicos: os natóticos e não narcóticos. E o segundo assunto a ser abordado é o que são antimicrobianos. Resumindo para vocês, os antimicrobianos são substâncias naturais, antibióticos ou sintéticas, quimioterápicos, que agem sobre o micro-organismo, inibindo seu crescimento ou causando a sua destruição. Bom, outro assunto que foi abordado nessa V2 foi sobre fármacos hipnóticos e sedativos, que são chamados de sedativos fármacos capazes de deprimir a atividade do sistema nervoso central, como os ataráticos, tranquilizantes menores e outros. São chamados de hipnóticos os sedativos que produzem a sonolência e facilitam iniciar o sono. E os fármacos antidepressivos. Em linhas gerais, os medicamentos antidepressivos agem diretamente no sistema nervoso com o objetivo de modular a produção e a liberação de substâncias responsáveis pelo humor. São, portanto, indicados para o controle da depressão, quando há redução de humor e presença de tristeza, angústia ou desmotivação pela vida. E sobre os medicamentos do trato gastrointestinal, o trato indigestório é um tubo oco que se estende da cavidade bucal ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrointestinal. As estruturas incluem boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus. E para a gente finalizar esses assuntos que foram abordados na V2, a gente termina com fármacos que afetam o metabolismo da vitamina D. A função da vitamina D ela é responsável pela absorção intestinal de fósforo e cálcio, pela mobilização desse último a partir do osso na presença do PTH e pelo aumento da absorção renal de cálcio, regulando assim o metabolismo ósseo, e o que pode atrapalhar a absorção da vitamina D. Uma alimentação rica em carboidratos refinados, como pães, massas e doces, que dificulta a absorção desta vitamina, ou seja, é necessário manter uma alimentação equilibrada com poucos carboidratos refinados, ou uso em excesso de protetor solar, ou se expor ao sol com muita roupa. Isso atrapalha a absorção da vitamina D. E por fim foi isso, o vídeo resumido dos resumidos sobre os assuntos abordados na V2. Espero que tenham gostado de uma forma resumida e da forma que eu pude compreender sobre cada assunto que foi abordado e da forma que eu pude me expressar ao explicar sobre cada assunto, como eu falei, que foram vistos tanto pelo professor em sala, como as apresentações que foram feitas também durante esse período. E por fim, foi isso, espero que tenham gostado e dá um like aí, professor, por favor, pelo amor de Deus, me dê um 10.